Bom dia a todos, pessoal, novamente. Respeitando o nosso horário, vamos dar início à nossa apresentação. Meu nome é Antony da Silva, sou do Departamento de Engenharia de Aplicação da Bermo. Comentar com vocês que essa apresentação depois vai estar disponível nas nossas plataformas, YouTube. Os participantes receberão um certificado e também uma cópia dessa apresentação que eu irei realizar no dia de hoje. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, vamos interagindo no chat, aí a gente vai conversando e vamos tirando as dúvidas, vamos alinhando o que for necessário. Beleza, pessoal? Eu vou desligar minha webcam aqui, mas assim que finalizar também eu volto aqui em imagem para conversar com todos. Novamente a gente agradece, né? Em nome da BEM, agradece a participação de todos aí. E hoje nós vamos falar da questão das múltiplas temperaturas em frigoríficos, né? Principalmente utilizando os geradores de água quente. Então, cada dia mais a gente se depara com aplicações e com os frigoríficos cada vez mais preocupados e enfatizando a necessidade dos controles e das precisões em leituras, atendimento de processo, de controle de CIF, hoje cada dia está mais rigoroso, esse monitoramento, essa questão toda. Então, vamos tratar disso hoje. Algumas coisas nós vamos falar um pouco mais sobre frigorífico de aves, algumas situações se aplicam tanto nos suínos como os frigoríficos de abate de boi. Peixe também tem alguma coisa que se enquadra, então conforme a gente vai evoluindo aqui, a gente vai alinhando e passando as informações de cada específico de cada segmento. Então, pessoal, só para a gente meio que enfatizar ou dar um norte para nossa da importância desse assunto, são informações que eu peguei do site do CIF. Então, em 2018, que foi a última vez que foi atualizado, o Brasil tem mais de 4.800 frigoríficos aí. Então, em 2020, 2021 ainda não foi fechado esses valores, então 2020 foram abatidos no Brasil 5,5 bilhões de frangos, 26 milhões de bovinos e 43 milhões de suínos, tá, pessoal? Isso foi que eu retirei do site do CIF. E o que é o CIF, né, pessoal? É o Serviço de Inspeção Federal. Ele está ligado diretamente ao Ministério da Agricultura. A gente comenta muito, né, que o CIF são as pessoas que ficam monitorando, fiscalizando as linhas produtivas dos frigoríficos. Então, o CIF significa isso, Serviço de Inspeção Federal. Ele está ligado ao Ministério da Agricultura. Para a gente falar, pessoal, do início, né, temos que enfatizar e explicar que para a gente conseguir várias temperaturas, atendimento dos processos, né, dos locais de utilização dessas águas, obrigatoriamente nós vamos necessitar de um sistema de aquecimento, que está aqui à esquerda, deixa eu ligar minha luz aqui. Então, aqui à esquerda nós vamos ter nosso sistema de aquecimento de água, com trocadoras a placas. Aqui já é um skid, né, uma solução que a Bel entrega por completo. Essas informações de skid, trocador de calor, automação, já está em nossos outros webinários. Então, se você ir lá na nossa página do YouTube da Bermo, você vai ter mais informações específicas dos sistemas de aquecimento. Também a gente vai precisar dos sistemas de pressurização, que o nosso parceiro é a Vilo. Então, também nós temos outros webinários falando especificamente desse produto, com suas características, mas só para a gente nivelar, vamos dizer assim, as questões de como é necessário a gente chegar nessas temperaturas e fornecer essa água aquecida aos pontos de utilização, vamos necessitar dessas duas soluções. Esse skid pode ser montado junto no skid de aquecimento, pode ser skid em fornecimento separado, ele está instalado antes do trocador de calor, depois do trocador de calor. A gente vai ver a seguir aí algumas características de cada aplicação. Então, pessoal, meio que eu quis fazer uma sequência de produção, mas depois eu vi que tem algumas situações que vou mostrar mais para frente que uma água, um tipo de consumidor pode fornecer para outro consumidor. Então, eu comecei na recepção, pessoal, a gente fala da lavagem dos caminhões.
Antigamente não se tinha muita preocupação com essa questão, mas ultimamente existe uma mudança de leis, principalmente na exportação das aves, que alguns tipos da salmonela foram incluídos nesse controle de qualidade e ela é muito difícil combater, então algumas empresas viram que a proliferação dela estava ocorrendo através dos caminhões, né? Os caminhões estavam entrando na granja, uma granja contaminada, se o caminhão fosse para essa granja e fosse coletar frango na outra granja, também contaminava aqueles frangos lá, vice-versa. Então, hoje existe uma preocupação muito grande quando o caminhão chega na unidade, né, de frigorífico, ele é feita a sua lavação, né, com água aquecida, pressurizada, para tentar reduzir essa questão da contaminação dessa salmonela. Então, a temperatura, pessoal, não é tão alta, 40 a 45 graus. A pressão também é de 6 a 8 bar, depende muito do tipo de esguicho, né, do tipo de ponteira aqui que as pessoas vão utilizar. E a vazão também aqui botei um valor aproximado, que tem alguns locais com duas lavações, com três, depende muito do tamanho do frigorífico. E nós temos algumas situações que são mais comuns. Existe alguns frigoríficos que têm operador com esguicho, né, com a mangueira lavando o caminhão, e tem outras situações que existem esses sistemas automatizados de lavação, onde o caminhão entra, né, já liga um timer, já libera a pulverização da água, da água pressurizada para fazer a lavação, o caminhão passa sem operador nenhum, assim que ele sai aqui do túnel, automaticamente a água é desligada, a bomba é desligada. Então, existem esses dois modelos, né, vamos dizer assim, de limpeza de caminhões. Esse aqui é bem comum, eu em dia a dia encontro mais esse sistema automatizado e alguns frigoríficos que estão com problema um pouco maior de contaminação da salmonela, eles têm algumas pessoas que lavam para fazer uma limpeza mais profunda, vamos dizer assim. Pessoal, outro assunto que serve em todos os frigoríficos, né? Essa é a questão da higienização, que é um ponto muito, muito importante em todo o tipo de frigorífico, tanto de suínos, bovinos, aves, peixes, né? Qualquer outro tipo de abate animal, higienização. A gente utiliza pressões maiores, aqui nesse caso, de 8 a 12, tem empresa que gosta de trabalhar com 14 bar, mas essa é a nossa média, em aproximadamente 10 bar é a pressão mais utilizada nos frigoríficos. A vazão, pessoal, é muito relativo, porque se você tem frigorífico e tem 10 bicos simultâneos, é uma vazão. Se você tem um frigorífico que tem 30 bicos simultâneos, né, que são a quantidade dos operadores da higienização, você vai precisar de um sistema de aquecimento e pressurização maior. E essa questão também do controle da temperatura, pessoal, aqui eu botei uns valores muito próximos, né? Talvez em algum frigorífico ou em alguma unidade, as pessoas trabalham com temperaturas diferentes. Antônio, aqui eu trabalho com 65 graus, porque até que chegar no ponto de utilização, a temperatura cai 2, 3 graus e lá chega próximo dos 60. Pessoal, aqui então são valores aproximados, mas muito próximo desse range. Você não vai encontrar higienização a 80, 90 graus, você não vai encontrar higienização pesada, que a gente chama com temperaturas ambientes. Então, realmente, existe um controle muito fino nessa questão de temperatura. Por quê? Porque com essa temperatura, os sanitizantes, os materiais que são utilizados junto com água aquecida, eles conseguem agir de maneira melhor para efetuar a limpeza. Se essa água estiver muito quente, às vezes dificulta a limpeza, porque você chega a cozinhar gordura, a mudar um pouco a questão do que está impregnado nos equipamentos. Então, água muito quente também é ruim, porque você dificulta a ação dos detergentes, dos líquidos utilizados para a limpeza. Então, esse range de temperatura é muito importante, é muito interessante. Nesse caso aqui, a gente utiliza sistema de aquecimento e depois o sistema de pressurização e depois o sistema de aquecimento. Perdão, novamente. Como a pressão é alta, pessoal, a gente primeiro aquece a água e depois joga para as bombas, ok? Porque nossos trocadores de calor têm um limite de pressão, o ideal seja trabalhar abaixo de 10 quilos,
e se você trabalhar com 12, 14, você pode, de alguma maneira, gerar uma redução na vida dos trocadores. Então, primeiro você aquece a água e depois você pressuriza. Na higienização é assim. Outro ponto importante, pessoal, que tem em todos os frigoríficos, é a esterilização de facas. Aqui é um ponto muito importante, onde o CIF monitora muito de perto essa questão. O que é a esterilização, pessoal? Então, durante o processo, as facas, né, são utilizadas pelos operadores para fazer os cortes, para fazer as divisões das carnes. Então, essa faca o operador utiliza durante algum tempo, 10 minutos, 5 minutos, depende de cada unidade, tem regras, né? E ele coloca dentro desse reservatório. Esse reservatório está entrando aqui uma água a 90 graus, 95 graus. Esse reservatório fica completamente cheio de água, a 90 graus, 95. E esses rasguinhos aqui, pessoal, é onde o operador coloca as facas. Então, ele trabalhou durante o tempo, coloca uma faca aqui. Trabalhou durante outro tempo, coloca a faca aqui. Eu achei algumas literaturas do CIF que essa faca tem que ser esterilizada a cada 2 horas. Mas na prática, pessoal, nas minhas visitas ao frigorífico, os operadores fazem 3, 4, 5 cortes, põe a faca aqui, limpo ela, né? Ela tá contaminada com sangue, então ele lava com uma água fria fora e mergulha ela aqui na água 90 graus. Pega outra faca, faz mais 3, 4, 5 cortes, limpa, coloca aqui. Então cada operador tem aí em torno de 3, 4, 5 facas e ele vai fazendo esse rodízio de facas, né? Deixando elas esterilizar. E essa água, pessoal, se tiver abaixo de 85 graus, o CIF já monitora e já avisa, ó, pessoal, a faca está a água da esterilização está com temperatura baixa, nós vamos ter que interromper o processo enquanto essa temperatura da esterilização não se elevar acima de 85 graus. Então, realmente, é uma questão muito importante. A pressão é baixa, porque você só precisa que essa água esteja correndo com fluxo mínimo aqui dentro. Se você perceber, é um tubinho aqui de 1/4, 3/8, um tubinho pequeno, porque você só precisa fazer que essa água sempre tem um fluxo, lógico, né? E depois ela vai ter um escape aqui do excesso, e você tem que garantir que essa água dentro desse reservatório sempre esteja a mais de 85 graus. Então, o fluxo aqui é bem pequeno, o consumo é baixo, a pressão, você não precisa pressurizar com uma alta pressão, como precisa na higienização, né, para você conseguir retirar a sujeira. Então, aqui a pressão é baixa, às vezes é gravidade, você tem um aquecedor um trocador de calor, que tem uma circulação com uma bombinha, um reservatório, esse reservatório está elevado, e essa água desce por gravidade. Ou existe uma bomba com uma pressão baixa, 2, 3, 4 bar, apenas para levar essa água aquecida a 95 graus até o local. Aqui, como a pressão é baixa, a temperatura é extremamente elevada, a gente costuma botar as bombas e o sistema de aquecimento após. Porque se você começa a trabalhar com as bombas em temperatura ambiente e essa temperatura apenas depois do trocador, você consegue uma vida útil maior das bombas, né? Porque senão você tem que trabalhar com selos especiais, o risco de cavitação aumenta. Então, nesse caso, primeiro bombas, depois aquecimento. Ok, pessoal? Novamente, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, só interromper e participar do chat aí. Aqui, pessoal, vamos entrar especificamente um pouco na questão das aves, que é o tanque de escaldagem. O tanque de escaldagem é um reservatório onde os frangos são mergulhados, né? Primeiramente para dar uma pigmentação mais amarelada para a pele e também já para facilitar a depenadeira em seguida retirar as penas, né? Então você tem uma água aquecida, são 52 graus. A questão da temperatura, pessoal, muitas vezes os tanques de escaldagem, o aquecimento é feito no próprio tanque, então não existe o sistema de aquecimento externo. Alguns frigoríficos têm, mas como você está nesse tanque, existe o fluxo de frango e você precisa de uma reposição de água, esses tanques de escaldagem também possuem aquecimento. Então, conforme vai passando o frango, você vê aqui na imagem, esse frango ele vai absorvendo e vai levando água junto com ele, você precisa repor essa água e essa água de reposição você vai ter que aquecer. Ou você repõe ela já aquecida. Mas na maioria dos casos,
Os tanques de escaldagem que a gente encontra no mercado, aí ele também tem o aquecimento nele. O que acontece aqui, pessoal? Às vezes, quando existe produção, a higienização não está operando. Então, em alguns frigoríficos, a gente encontra que a água que é feita para preencher, né, esse tanque é a água da higienização, é do skid de higienização. Ah, Antônio, mas está com 10, 12 bar. Sim, mas para encher esse tanque aqui não vai ser a questão de muito tempo. Eles enchem o tanque durante um período de 2, 3, 4 minutos. E uma vez que o tanque cheio, tem uma pequena válvula aqui estrangulada que ela faz a questão da reposição da água aquecida. Então, se por algum motivo essa temperatura cair abaixo de 52 graus, entra o aquecimento interno aqui com injeção direta de vapor para manter essa água nessa temperatura. E quando realmente acabou o abate, que é o tanque de escaldagem para de operar, ele não consome mais água da higienização, é o momento que a higienização vai começar a entrar no frigorífico. Então, um não coincide com o outro na sua utilização. Ok, pessoal? Como eu falei para vocês, o frango passa primeiro pelo tanque de escaldagem, com água aquecida, 52 graus, e depois ele vai para a depenadeira. Então, a depenadeira, pessoal, realmente são esses dedos de borracha que eles ficam movimentando para retirar as penas do frango, nesse caso especificamente do frigorífico de frango. Então, antigamente, toda a depenagem era feita com água fria, e já nos últimos 3 anos, a Berron vem desenvolvendo umas soluções para aquecer essa água. E os frigoríficos viram que se você inserir junto na depenadeira o spray de água aquecida, a eficiência da remoção das penas é muito maior. Então, hoje a Berron tem skids com 4 trocadores em paralelo, com 3 trocadores brasados, porque muitas vezes existe 3, 4 depenadeiras. A primeira depenadeira ela faz a limpeza pesada, que eles chamam, né, que é o frango realmente com todas as penas. Depois a segunda depenadeira já recebe o frango com menos penas, a primeira já retira mais um pouco, e assim por diante. E cada depenadeira dessa trabalha com uma temperatura diferente. Então, a primeira depenadeira pode trabalhar com uma temperatura maior, porque o frango está com maior pena, a segunda depenadeira com uma temperatura menor. Então, essa solução da Bermo, a gente fornece 4 trocadores, cada trocador com seu controle de temperatura individual. Os operadores conseguem colocar a primeira depenadeira 60, a segunda 57, a terceira 55, a quarta 50. Porque como chega praticamente na última depenadeira o frango já sem as penas, você não consegue trabalhar com uma temperatura tão alta que você corre o risco de queimar o frango, né, gerar algum problema na sua carcaça. Então, aproximadamente, cada depenadeira delas tem uma vazão de 5 metros cúbicos e a pressão é aproximadamente 4 bar. São pequenos sprays, né, que fazem esse auxílio para a depenadeira. O rendimento tá subindo bastante na qualidade da retirada da pena com uma água aquecida. Então, também é uma solução. Aqui, na verdade, também, como eu ia comentar com vocês, a pressão é baixa, a temperatura também, então se a bomba estiver antes ou depois do sistema de troca térmica, não tem tanto problema, mas as nossas soluções, o sistema de pressurização está antes do aquecimento, ok? Principalmente porque você vai ter na saída de cada trocador a derivação para cada depenadeira. Então, a gente pressuriza os trocadores que manda para cada segmento de depenadeira. Beleza, pessoal? Outro ponto muito, muito interessante são os lavadores de bota, pias e chuveiros. Toda barreira, né, todo acesso que você tem ao frigorífico, você vai ter lá o lavador de botas, os produtos químicos para você limpar a mão, lavar a mão, as pias com água aquecida. Hoje também o álcool gel, preocupação devido à pandemia. E também é muito importante, né, porque se você está vindo de um ambiente que é fora da área produtiva, você pode também trazer algum tipo de risco, né, para a produção. Então, o lavador de botas e pias, e as pias são muito importantes. O chuveiro também utiliza essa água a 38 graus, que está aqui. A pressão também é algo em torno de 4 bar. Então, como que, às vezes, é uma temperatura mais baixa que todas as outras, o que a gente faz, pessoal? A gente, nesse caso aqui,
Aqui eu botei uma imagem, né, para quem às vezes não conhece. Aqui é o sisteminha de lavador de botas, né? Você coloca o seu pé aqui, então aqui você aciona com a mão, sempre cai uma água aquecida, você tem uma escovinha aqui para limpar a sua bota, né? Então você coloca aqui, essas escovas são rotativas, ela vai limpando a lateral embaixo da sua bota para você não levar nenhum contaminante da área externa para a interna. E aqui são as pias também, né? Muitas vezes você aciona aqui com o joelho para a liberação da água e uma água aquecida a 38 graus. Tanto a água da lavador de botas como a lavador de mãos, né? Ou as pias. Então, o que acontece? Como é uma temperatura de 38 graus, qual que é a solução que a BEMO já enviou algumas vezes, a gente já montou algumas vezes? Você tem uma válvula misturadora de água. Por quê, pessoal? O lavador de botas e pias, elas têm um consumo, vamos dizer assim, maior. Quando existe a mudança de turno, mudou o turno lá no frigorífico, tem bastante pessoas acessando a área produtiva. Então, é um momento que vai ter um consumo maior. Mas depois que passou esse período, o consumo é extremamente baixo, praticamente zero. Então, são apenas as pessoas da manutenção que entram na área de produção, alguns supervisores que saem. Então, você fica grandes períodos sem utilização dessa água. Então, não é tão importante ou tão necessário você adquirir um sistema de pressurização e aquecimento específico para o lavador de botas pias. Então, a Berro faz uma válvula 3 vias. Por que 3 vias, pessoal? É uma válvula misturadora. Essa válvula vai receber uma água fria, 25 graus, temperatura ambiente. Ela vai receber uma água quente, que pode ser lá das depenadeiras, da higienização, algo que esteja nessa temperatura maior. E aqui no final, pessoal, se vocês vão perceber, tem um sensor PT100, vai um painel de controle com controlador de processo, e aqui na saída essa válvula vai modular para as temperaturas sair a 38 graus. Então, conforme tiver o consumo aqui, essa válvula internamente ela vai ficar abrindo mais água quente, fechando mais água fria, abrindo mais água fria, fechando um pouco mais água quente, para essa temperatura na saída sair 38 graus. Então, a maioria das soluções hoje de água, de lavadores de botas e pias, e também para os chuveiros, né, na saída da mudança de turno dos operadores, dos funcionários do frigorífico, também utilizam esse sistema de mix, uma válvula misturadora. Então, aqui, pessoal, aqui é uma solução que eu montei para um cliente do oeste do Paraná, válvulas de bloqueio, né, nas três conexões. Aqui na entrada, um termômetro para a gente saber que temperatura que tá chegando de água quente, um termômetro para a gente saber que temperatura está entrando de água fria, filtro Y aqui, retenção, pessoal, muito importante, aqui tem uma retenção, aqui tem outra. Por que isso? Imagina que não tem nenhum tipo de consumidor na água 38, não existe fluxo, e vamos imaginar que a água quente está a 4 bar e a água fria está a 2 bar. O que acontece se não tiver uma retenção? Você começa a ter um fluxo de água quente vencendo a pressão de água fria. Então, já algumas situações que a gente se deparou aí, que o cliente comprou a válvula, os acessórios em separado e não instalou a retenção, você começa a ter um reservatório de água fria aquecida, porque você começa a encher esse reservatório com essa água quente, que está com pressão maior aqui, pois existe uma bomba, e um exemplo aqui, né? E aqui na água fria não tem nenhuma bomba. Então, é muito importante essa retenção para quando não houver consumo, nenhum tipo tanto a água fria não vá para água quente, como a água quente também não vá para a linha, para o circuito de água fria. O ideal é que essas duas temperaturas, as duas águas estejam na pressão mais próxima possível. Algumas diferenças são admissíveis devido à válvula modular, a válvula de controle, ela modular e conseguir restringir o maior e menor fluxo de cada lado, mas o ideal realmente que estejam essas duas temperaturas o mais próximo possível. Ok? Aqui, pessoal, nós vamos entrar um pouquinho mais na questão de recuperação de energia, mas também nós vamos trabalhar com as temperaturas da água. Então, a Bermo tem uma solução que a gente utiliza os gases dos digestores para aquecer uma água, para você utilizar em todos os processos que eu já explanei aqui para vocês.
Então, o que que é? É um recuperador, é uma recuperação de gases dos digestores, onde você tem um trocador de calor a placas, é um trocador de calor a placas especial, né, para essa aplicação. Então, você tem aqui o fluxo dos gases do digestor e você vai ter uma água de 45, 40, depende muito do teu fluxo de gases, né? Se você tem mais digestores, você vai conseguir uma temperatura maior, uma vazão maior. Então, essa água vai entrar a 25, 20 graus, temperatura ambiente, e vai sair a 45. Ah, Antônio, mas a 45 eu não uso em nenhum lugar no meu frigorífico. Ou é 38, ou é 55, ou é 90 no meu esterilizador, higienização. Mas o que você pode fazer? Usar essa água 45, jogar no reservatório, e esse reservatório alimentar os trocadores de higienização, esterilização, depenadeiras. Então, você vai ter um ganho energético, porque em vez de você, lá na higienização, elevar a temperatura de 25 para 60, você vai estar elevando de 45 para 60. Então, você vai ter uma economia de vapor muito grande devido a essa recuperação energética que você faz com os gases do digestor. Então, obrigatoriamente, essa água vai ter que ser armazenada, né, em reservatórios, e você utilizar ela para os outros processos que você irá precisar de mais aquecida, ganhando tempo de aquecimento, ganhando energia, ganhando é, reduzindo o consumo de vapor, porque vamos dizer assim, é uma perda de energia que você tem pelos gases do digestor, e se você recuperar essa energia passando pelo trocador, você vai ter esse ganho energético. Outra situação interessante, pessoal, que eu também coloquei, não só aquecimento de água, claro que é mais comum nos frigoríficos ter o aquecimento, né, da água, mas também nós temos, principalmente nos frigoríficos de aves, não sei se nos suínos também existe, mas são os chillers, né? Os chillers são reservatórios com água a 0 graus, 0,5, 1 grau, água fria, para tu fazer a absorção, para a carcaça conseguir absorver um pouco de água para depois você ter condição desse frango ir no túnel de congelamento e conseguir congelar com eficiência. Então, o que acontece também, essa água existe uma reposição, você tem lá uma máquina de fábrica de gelo, que vai colocando, né, gelo em escamas dentro desse reservatório, mais um outro chiller, né, de geração de água gelada, inserindo água a 3, 4 graus aqui, então essa água fica próxima a 1 grau, 0,5. Só que você tem uma reposição de água e você tem um descarte dessa água. Conforme vai entrando os frangos, você tem uma reposição de água e existe uma questão também de você descartar o excesso de água. Descartando esse excesso, é uma água com uma energia interessante, porque é uma água que está aí a 1 grau. E você tem uma água a 25 graus que você tem que reduzir para 1 grau. Então, se você utilizar essa água de descarte para pré-resfriar essa água de 25 graus, também é um ganho energético, também é menos energia elétrica no seu chiller, provavelmente às vezes menos gelo que a sua máquina está fabricando. Então é a mesma ideia do digestor, dos gases do digestor, porém aqui é para você ajudar a resfriar, não aquecer. Você ajuda a baixar a temperatura dessa água de reposição, ela está chegando a 25 graus, e você precisa reduzir para 1 grau, então aqui você já reduz para 10 graus, 8 graus, então lá no seu resfriador de água, seu chiller, é mais fácil você reduzir de 8 para 1 do que de 25 para 1. Também um grande ganho energético, ok? São processos bem interessantes. Então, para vocês verem, aqui vamos ter para o nosso resumo aqui, dentro de um frigorífico, você tem tanto água extremamente quente, né? 85 a 95 graus, que é a esterilização, e como você vai ter a água lá do chiller, da resfriamento das carcaças dos frangos, que é 1 grau. Então, por isso a gente fez essa apresentação, que é bem interessante, pessoal. Você tem muitas variações de temperatura dentro de um frigorífico. Cada temperatura dessa tem que ser muito bem controlada. Imagina, né, você está no chuveiro, né, os funcionários do frigorífico terminaram o seu turno, eles vão tomar banho, e a água não está a 38, a água está, por algum motivo, a água aqui deu um problema, foi a 50 graus. Pode queimar as pessoas. Pense que é um inverno, tá muito frio e essa água aqui está com temperatura ambiente, 20 graus, também é um problema, né? Então, esse controle de temperatura é muito, muito importante em todas as áreas.
Então, vamos lá para o resumo, pessoal. Nós temos desde o lavador de caminhões, 40 a 45 graus, higienização, 55 a 60, esterilização, 85 até 95 graus, os tanques de escaldagem, 52 graus, as depenadeira, 45 a 60 graus, lavador de botas, pias e chuveiros, 38 graus, recuperação da energia do gás do digestor, 45 graus, que a gente consegue, né, retirar essa água. O chiller trabalha com a água a 1 grau. E aqui, pessoal, a gente tem um sistema de recuperação de energia através dos compressores de amônia. A gente usa placas semi-soldadas, também a gente consegue aqui recuperar uma água a 45 graus. Então, voltando, né, apenas para enfatizar realmente que a grande questão, o responsável por ter esse controle e a precisão nas temperaturas é o nosso skid, né, a nossa solução de aquecimento por trocador de calor a placas. Então, aqui um skidzinho, né, completinho, com válvula de segurança, válvula de controle, válvula redutora que está aqui atrás, não dá para ver ela, válvulas de bloqueio, filtro, manômetro, drenagem na linha de vapor, sistema de drenagem aqui na questão do trocador. Na entrada de água aqui, na entrada de água aqui embaixo você tem um manômetro, termômetros, na saída você tem um sensor PT100 para controlar essa temperatura que vai agir em cima da válvula de controle. Então, ele é realmente uma questão muito interessante. Hoje a gente tem algumas solicitações de clientes falando que eles querem substituir os boilers, né, que são os tanques grandes, por sistema de troca térmica por placas, porque é instantâneo. Assim que a água passa pelo trocador, ela já gera o aquecimento, né? E o boiler, você tem essa questão do tempo, né, do delay de aquecimento que tem. Você tem às vezes um grande volume de água, você tem que injetar vapor vivo. Às vezes esse vapor vivo esse vapor tem um contaminante que fica na água, que é utilizada depois no processo. Então, o trocador de calor a placas realmente possui uma excelente eficiência e não tem essa questão dos contaminantes. Beleza, pessoal? Tá meu e-mail aqui embaixo, ficou meio apagadinho, mas é tony.silva@bermo.com.br. Como eu comentei com vocês no começo, lá eu sou da engenharia de aplicação. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Pode perguntar no chat. Agradecemos a presença de todos. Como eu comentei com vocês, essa apresentação vai estar no YouTube, provavelmente nos próximos dias aí. E cada participante vai receber um certificado. Beleza, pessoal? Deixa eu abrir minha câmera aqui. Arrumar meu notebook aqui. Obrigado, Bruno. Estamos à disposição aí. Qualquer outra dúvida que você tiver, estamos à disposição também. Envie e-mail, ligue para a Bermo, troque uma ideia. A gente tem uma experiência muito vasta nessa questão das temperaturas, qual que é a melhor maneira, o sistema de pressurização, as pressões também são muito importantes para cada aplicação, né, para a gente atender a necessidade, principalmente a questão da higienização também, além da temperatura, a pressão é muito importante. A gente se depara em algumas situações que quando eu tenho 5 bicos a pressão é boa, quando eu tenho 10 bicos a pressão cai, quando tem 15 bicos ninguém consegue higienizar. É um cálculo realmente de bombas e demanda e consumo. Então a gente consegue ir lá no campo fazer todo esse levantamento. Obrigado, Monser, também pela sua participação. Pessoal, então Alex Firmino, a gente vai encerrando por aqui. Qualquer dúvida, qualquer outro esclarecimento, por favor, mande um e-mail e vocês também vão receber essa apresentação junto com o certificado. Beleza, pessoal? Agradeço a todos aí. Tenham um ótimo dia.